Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Três Irmãs. Ajude você também. E peço também a sua ajuda para com o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esses vídeos com seus amigos e inscreva-se. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlist de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. Hoje eu irei falar sobre transplante das plantas em vaso, ok? Quando eu devo fazer isso? Eu vou enfocar um pouquinho na parte de substratos para que vocês entendam a necessidade, tá certo? Ou não, de se fazer esses transplantes, alocação das plantas de um vaso para um outro vaso maior, ok? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. Eu já postei esse vídeo, tá certo? Mas em um outro contexto, e eu vou comentar aqui no contexto do substrato, tá certo? Mas eu tenho esses outros vídeos, se vocês puderem assistir, seriam bem interessantes também. Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês clicarem, vocês podem assistir, seria bem instrutivo, tá certo? Eu acredito que são 3 situações, se eu não esqueci de mais nenhuma, tá certo? Que eu vou citar aqui. Primeiro seria plantas que já cresceram tanto no vaso, né? E você vai ter que fazer o transplante dessa planta em um outro vaso maior ou dividir as plantas, tá certo? Então eu já postei várias situações aqui de antúrios e outras plantas, orquídeas, na qual a gente ensina no passo a passo, tá certo? A divisão e replantio, ok? Então essa seria a primeira situação, das plantas já estarem crescendo tanto que você precisa replantar num vaso maior. No segundo caso seria quando o substrato, de alguma forma, algum tipo de substrato que não tenha muita durabilidade, ela acaba sumindo do vaso, tá certo? Então esse é um outro caso em que você precisa fazer o transplante, ok? E colocar o substrato devido, para um bom crescimento das plantas. E o terceiro caso, tá certo? Que é, na verdade, quando você adquire, compra ou ganha, tá certo? Um vaso, ok? Normalmente esses floríferos, você vai ter que sim fazer o transplante justamente quando as flores murcharem, tá certo? É o caso aí tradicional Kalanchoe, os crisântemos, tá certo? Você precisa depois dessa situação das flores se murcharem, você fazer o transplante, tá certo? A gente vai explicar aqui o porquê. Quase que ninguém comenta sobre isso, tá certo? Mas como eu tenho visão também do sistema produtivo, ok? No caso que eu citei aqui, o Kalanchoe, tá certo? O crisântemo, ok?
elas quando elas vão para o mercado, elas vão, né, ser comercializado, ela já está, a planta em si já está no limite máximo do crescimento radicular, tá certo? Então, na verdade, ela já precisa ser efetivamente transplantado para um vaso maior, ok? Então, ninguém explica isso, tá certo? Mas a gente aqui está falando, né? Porque a gente sabe do sistema produtivo, entendeu? Então, se vocês retirarem as plantas nessa fase, vocês vão ver que as raízes praticamente já estão colado aos vasos, né? Então, elas já estão no limite máximo do seu aperto, né? Que a gente chama de apertamento, tá certo? Então, é interessante que vocês retirem essas plantas. Obviamente, depois que as flores murcharem, vocês coloquem ou vocês replantem em um vaso maior, ok? Não no mesmo tamanho, a não ser que você divida a planta, tá certo? Você faça as podas radiculares, tudo bem, você pode colocar no mesmo vaso, mas o interessante é você colocar num vaso maior, principalmente porque ela já está no sistema, tá, do seu crescimento máximo nesse ambiente. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Muita gente encaminha perguntas para mim por que a sua gérbera, por que o seu calanchoe acaba morrendo, né? Na verdade, acaba morrendo justamente por esse fato, né? As pessoas não entendem porque essas plantas acabam morrendo. Normalmente é o que eu acabei de falar para vocês aqui, tá certo? Então, o certo seria, né? No caso, por exemplo, da gérbera, do calanchoe, tá certo? No caso do crisântemo, sim, crisântemo também, tá certo? Crisântemo praticamente é uma planta perene, tá certo? Ela é para durar muito tempo. Então, se vocês puderem, se vocês conseguirem mudar o vaso, tá certo? Mudar as plantas, tá, de vaso para um vaso maior, vocês não vão perder essas suas plantas, tá certo? Sobre o plantio passo a passo, eu não vou fazer aqui nesse vídeo porque eu já fiz vários, né? Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir. Eu já fiz com o de antúrio, já fiz com o de orquídeas, tá certo? Já fiz com, por exemplo, com a flor de maio. Então, são vários replantio, né, que a gente já mostrou aqui. Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, seria bem interessante. E qual os principais, né, cuidados com relação a esse plantio? Eu já tenho comentado muito sobre isso, né? O substrato, você tem que utilizar substrato de qualidade, se possível, tá? O esterilizado, ok? O vaso, né, que você tem que utilizar também tem que ser bem analisado, se é vaso de barro, vaso de plástico, ok? E também, né, muito cuidado com relação à rega, tá? E as adubações. Todo esse sistema de cultivo, né, de manejo, é muito importante para que você consiga cultivar suas plantas, tá certo? Bem, tá certo? E que volte a florescer, tá certo? Vocês viram que esse tema é extremamente importante, ok? E delicado, tá certo? Então, muitas pessoas acabam perdendo planta, tá? Por desconhecimento desse fator que a gente está comentando aqui, ok? Se vocês puderem, passe esse vídeo para os seus amigos, né? Para os seus parentes, que é muito importante, tá certo? Porque a primeira vez, né? A primeira situação é o que acaba ficando na mente das pessoas, né? E cultivo de plantas em vaso não é diferente, não é difícil, tá certo? Então, se vocês puderem, tá? Ajude a divulgar essas informações tão simples, né? Mas importantes, ok?
E aguardo as suas perguntas, as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? Como em todos os vídeos, a gente ajuda, né? A gente tenta ajudar as entidades filantrópicas que estão precisando cada vez mais da nossa ajuda. O Lar Três Irmãs, ele acolhe, este lar acolhe velhinhos, basicamente abandonados, né? E eles acolhem, né? Eles dão todas as necessidades, tá certo? Como alimentação, estada, ok? Carinho, né? E atenção psicológica para essas pessoas. Ajude você também com o que você puder. Alimentos, fraldas descartáveis, tá certo? Roupas usadas e tudo que você puder colaborar. E ajude também o nosso canal, tá certo? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, tá certo? Inscreva-se, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, muito obrigado.